não confirmada ainda, mas que possivelmente Jorge Rodríguez Gomes, um político alinhado ao regime de Nicolás Maduro, possivelmente ele fará um discurso e um pronunciamento. As informações de bastidores indicam que ele estaria por trás da organização dessa manifestação, dessa passeata, e é também importante lembrar à nossa audiência que Rodrigues ele teve um papel importante no controle da informação e também na propaganda de governo do regime de Nicolás Maduro, inclusive ocupando cargos na administração, além de ser parlamentar no país. Enfim, vice-presidente da Venezuela, reitor, também presidente do Conselho Nacional Eleitoral, e foi prefeito de Caracas. Importante informação, também é uma figura política muito conhecida por lá. Ele foi prefeito da capital do país entre os anos de 2008 e 2017. E depois, em 2017, foi ministro das Comunicações e, a partir dos seus mandos e desmandos, ele controlou a informação, inclusive, dos meios de comunicação por lá, a favor do regime vigente. A gente segue acompanhando essa manifestação e a expectativa para as falas das autoridades alinhadas ao regime de Nicolás Maduro. Reforçando a informação, são grupos que apoiam o regime de Nicolás Maduro nas ruas de Caracas. Uma rua que fica muito próxima ao Palácio Presidencial, o Palácio Miraflores. Dávila, queria que você trouxesse também sua análise e reflexão sobre a cobrança do presidente da República, mas também a resposta que ele deu a uma jornalista de uma emissora de Mato Grosso do Sul, dizendo que essa briga só será resolvida quando as atas forem apresentadas, mas naturalmente adotando um tom de normalidade, assim, parecendo que está falando sobre um questionamento aqui no Brasil. Ok, você entra com uma petição, você entra com um processo ali no TSE, aguarda a deliberação. Se houver problema, ok, se não, aceita e ponto final. É lamentável a fala, porque mais uma vez mostra que parece que a única coisa que existiu pode ter sido uma suspeita de fraude, como se não houvesse tido fraude em todo esse processo há mais de um ano. Aliás, desde que a Venezuela assinou o Acordo de Barbados o ano passado e rompeu com esse acordo, que era prometer, porque nesse acordo a Venezuela se comprometia a organizar eleições limpas e livres e, inclusive, com fiscalização internacional. Tudo isso foi jogado na lata do lixo. E daí para frente impedir candidaturas de líderes da oposição, prender pessoas e fraudar a eleição. A fraude é apenas o último ato de uma série de fraudes que ocorreram há mais de um ano. Então é uma vergonha o Brasil tomar uma postura dessa, que mostra mais uma vez a amizade e a afinidade ideológica do presidente da República com o presidente da Venezuela se sobrepor à política externa brasileira, uma política que sempre defendeu a paz, sempre defendeu a democracia e sempre defendeu os interesses nacionais, não são as preferências individuais ideológicas de governantes. Isso não é parte da política externa. A política externa é defender os interesses do Brasil. E o Brasil não tem nenhum interesse nessa ditadura bolivariana, na qual parte disso, como bem disse o Alan Gani, respinga no país, porque nós estamos recebendo verdadeiras levas de refugiados venezuelanos fugindo da ditadura de Maduro. O que é isso, então? Então, assim, é vergonhoso, é a diplomacia brasileira não cumprindo o seu papel. Como eu sempre gosto de enfatizar, a diplomacia brasileira, desde Rio Branco, lá no fim do século XIX, começo do século XX, sempre conseguiu blindar a política externa brasileira das contaminações político-partidárias. Aliás, para quem não sabe, o Rio Branco, que foi o grande chanceler brasileiro que resolveu a questão de todas as fronteiras por meio pacífico, não por meio do uso da força, teve enorme pressão popular para que ele fosse candidato à presidência da República. E ele recusou, porque ele sempre achou que o papel da política externa deve ser separado da política partidária. E, infelizmente, essa tradição vem sendo rompida neste governo. E eu sugiro aqui para nossa audiência, que é aqueles que estão nos vendo em rede, que a gente tenha a imagem dupla, sabe do quê? Da manifestação da Maria Corina. Aí vocês vão ver o que é aquelas pessoas que votam a favor da liberdade, o tamanho do público que vota a favor da liberdade e da democracia, e esses outros grupos aqui que eu chamo o grupo do pau mandado. É importante para ver o tamanho, uma empolgação de um e o outro essa coisa passiva que parece que está esperando o carnê do governo chegar.
Pois é, inclusive as apurações e também as informações dos institutos independentes, viu, Alangani, apontavam que em dado momento da apuração, 68% dos votos seriam favoráveis a Edmundo Gonzalez Urrutia, ou seja, uma quantidade muito, mas muito maior do que os votos de Nicolás Maduro, que estariam na casa de 28%. Ou seja, se isso poderia ser representado numa manifestação, a gente observa aí um contingente muito menor de pessoas que estão, claro, possivelmente recebendo benefícios do governo, mas se aglutinam ali nos arredores do Palácio Miraflores, e a manifestação da Maria Corina Machado, uma multidão de pessoas, certamente mais de 20 mil pessoas, enquanto nessa manifestação não deve ter mais do que 2 mil. Você, Gani? Pois é, as imagens falam por si só, você não consegue falsear a realidade. Então você tem de um lado, do lado do ditador Nicolás Maduro, uma manifestação muito pequena e do outro lado, da oposição que perdeu, entre aspas, uma manifestação absolutamente gigantesca. Somado a isso, os próprios institutos de pesquisa também davam a vitória da oposição. E tem aqui um raciocínio muito simples, Caniato. Veja, a Venezuela é um país aí com 8 milhões, né, de refugiados, uma crise humanitária, uma inflação, eu calculei, eu tenho até dificuldade para ler esse número aqui, porque às vezes eu leio 60 bilhões, eu falei 100 milhões, eu errei, 60 bilhões por cento de inflação acumulada. Impressionante. Em quantos anos? Em 10 anos. Impressionante. 60 bilhões, se é que eu não errei, talvez tem gente falando que era tri aqui, que eu comi um zero, mas é 60 bilhões por cento de inflação, não importa, queda de 74% do PIB, 44% de desemprego, 90% da população em estado de miséria. Se o governo fosse bom, né, a população iria votar pela continuidade. Não me parece, com estes números, tá certo, que é um bom governo. Tá? Por muito menos a população já muda de governo, né? Então, a não ser que seja o maior povo masoquista do mundo, que não parece ser o caso também. Lógico, e as sinalizações, tantas pessoas que deixaram a Venezuela, o índice trazido pelo Dávila é impressionante, 25% da população de um país decidiu ir embora. Imagine só, 28 milhões de pessoas na Venezuela, um quarto disso decidiu sair. Fizeram as malas e picaram a mula, saíram, abandonaram o país. Muitos, inclusive, aqui no Brasil, né? Vivendo em condições péssimas nos estados do norte do país, mas mesmo assim com a possibilidade de trabalharem, correrem atrás, ganharem um dinheiro e buscarem uma nova vida. Você, delegado Palumbo, queria também que o senhor refletisse sobre esse segundo momento pós-eleições. Nicolás Maduro estaria tentando referendar a decisão do Conselho Nacional Eleitoral, organizando uma manifestação para dar suporte àquilo que muitos têm chamado de farsa, o delegado? Isso aí é fruto do desespero de Maduro. Ele está completamente desesperado, porque à medida que as manifestações contra ele crescem, ele fica cada vez mais desprestigiado. E isso força que países que estão ali ao redor comecem a tomar atitude. A gente lamenta muito que o Brasil não tenha se posicionado ainda de forma contundente contra essa falcatrua que teve aí, que todo mundo viu. E o que o governo federal não está percebendo, ou então está muito mal assessorado, é que nós estamos prestes a uma campanha eleitoral municipal. E isso pode fazer com que caia a sua popularidade. Aqui em São Paulo, a maior cidade do país, nós temos um candidato que falou que não tinha nada demais. Óbvio que ele vai despencar nas pesquisas, porque quem tem um mínimo de inteligência, um mínimo de capacidade de enxergar o que está acontecendo na Venezuela, sabe que isso aí foi um fraude atrás de fraude. É como o Alangani falou, se mais de 90% da população vive em extrema miséria, como que vão votar nessa pessoa? A conta não bate. A conta não bate, né? E fora todos os indícios que a gente tem visto aí de fraude, uma atrás da outra. Eu duvido muito que ele vá dar essa ata aí. Eu acredito que não vai dar, vai esperar as coisas esfriarem, não sei se vai virar uma guerra civil ou não, e depois tocar o barco.
Pois é, as informações que nós temos é que trata-se de uma manifestação, claro, favorável ao regime de Nicolás Maduro, pessoas que iriam justamente apoiar o resultado das eleições, e essa manifestação, esse evento de última hora, organizado por Jorge Rodríguez Gomes. Ele é um político muito conhecido na Venezuela, alinhado do regime de Nicolás Maduro, foi inclusive presidente do Conselho Nacional Eleitoral, foi vice-presidente da Venezuela e também ministro do regime, ministro das comunicações. Uma pessoa muito influente, alinhada ao regime chavista, o regime de Nicolás Maduro, e além dele, possivelmente outras lideranças políticos conhecidos, mas que são, claro, alinhados a Nicolás Maduro e ao regime, devem fazer uma sessão ali de discursos e pronunciamentos para referendar e apoiar Nicolás Maduro. Uma contraposição, claro, às muitas manifestações que acontecem da oposição, Maria Corina Machado arrastando milhares de pessoas por onde passa, também Edmundo Gonzalez, ele com frases fortes e contundentes, uma pessoa de mais idade, mas que sempre ao lado de Maria Corina Machado recebeu o apoio da maior parte da população. E aí sim, o pedido do Luiz Felipe Dávila. A gente conseguiu dividir mostrando a manifestação à esquerda dos apoiadores de Nicolás Maduro e à direita dos opositores, aqueles que gostariam de ver Edmundo Gonzalez no poder. Dávila, vou até pedir para você descrever a imagem e analisar essa cena importante, Dávila. É o voto legítimo da Venezuela, é o 70-30, é os 70 que votaram na oposição e o 30 do Maduro. Tá aí, a imagem diz por si só qual é o verdadeiro resultado da eleição na Venezuela. Tá aí, ó, a imagem diz tudo, não precisa mais nada. E a gente percebe... Olha lá. Não, e uma manifestação, claro, possivelmente convocada pelas redes sociais, mas orgânica, né? Não é todo mundo com a bandeirinha, com a bandeira amarrada, uma senhora maquiada dando tchau para a câmera. Não tem nada fake aí, né, Alan Gani? A gente percebe uma manifestação de venezuelanos, pessoas do povo, pessoas que querem mudança, né, Gani? Exatamente. Do lado esquerdo, coincidentemente, né, você vê vazios ali, ó, vazios, dá para andar tranquilamente, né? O fundo ali tá vazio. Do outro lado é um mar, literalmente do lado direito é um mar de gente, né? Há uma continuidade, você não vê onde que a imagem acaba terminando, né? Então isso daí é a prova absolutamente cabal de que houve uma fraude. Essa é uma observação muito interessante dos nossos analistas. Delegado Palumbo, também quero pedir sua reflexão, uma imagem, uma comparação dessa manifestação pró-Maduro, pessoas desanimadas, meio paradas, aguardando, parece, algum tipo de incentivo, umas 3 ou 4 pessoas acenando, balançando a bandeirinha da Venezuela, e do lado direito as pessoas atentas a Maria Corina Machado e também Edmundo Gonzalez, os líderes da oposição na Venezuela, em uma importante via da capital Caracas, e um mar de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, certamente, delegado Palumbo. Um oceano de pessoas, né? A imagem que não tem fim, e a gente vê pessoas eufóricas, né? Porque sabe que Edmundo Gonzalez ganhou essas eleições. E ao passo, para o nosso telespectador ou quem está no YouTube, do lado esquerdo da tela, a gente vê pessoas ali que estão esperando para receber um pagamento, algum tipo de benefício, ou então para não perder algum tipo de benefício que ele tem do governo atual. Isso aí retrata, como bem disse o Dávila, por si só já prova quem ganhou. Não tem fim, pode ver que as imagens elas ficam circulando de um lado para o outro e a gente, quando vai lá para o fundo, não tem fim. Ao contrário aqui da tela esquerda dos apoiadores de Maduro, está sempre estática. A outra não, está sempre em movimento, sem parar. E a gente não vê fim. O resultado das eleições está aí. Como que as pessoas acham que Maduro ganhou e tem meia dúzia de gato pingado, pago, fazendo manifestação a favor? Se ele tivesse ganhado mesmo, a população ia para a rua. Opa, peraí, nós escolhemos o Maduro, apesar de toda a miséria, apesar de ele ter destruído o país, apesar do PIB ter caído 75%, nós elegemos Maduro. Mas a gente não vê isso. Muito pelo contrário, a gente vê gente contra o Maduro o tempo todo. E isso só prova de que ele perdeu as eleições e fraudou as eleições.